No Jardim Itapuá, um homem foi preso por causa de uma nova denúncia de estupro de vulnerável. O suspeito de abusar de uma menina de 10 anos está preso. Nós vamos ver como foi o interrogatório dele junto à Polícia Civil. O suposto estupro foi percebido pela tia da garota, que tem 10 anos. Os pais dela moram em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O possível abuso teria acontecido quando a menor estava brincando na casa da amiga, que é sua vizinha. A solicitante narrou para os policiais militares que cuida de uma criança de 10 anos, que é a sua sobrinha. Os pais dessa menina moram na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E ela acaba desempenhando, então, a função de segunda mãe dessa criança. Porque ela também trabalha, tem que deixar essa menina na casa de uma vizinha, que cuida dessa menininha e também da sua irmã, que coincidentemente também tem 10 anos de idade. A jovem tem 20 anos e o seu pai tem 45 anos. O que aconteceu é que essa criança retornou daquela casa na tarde de quarta-feira e narrou para a tia que tinha sofrido violência sexual. Conforme a história apurada pelos policiais militares, o homem mandou a sua filha de 20 anos ir juntamente com a sua irmãzinha para o mercado. E ficou então a criança que era cuidada naquela residência. E nesse momento sofreu então as violências sexuais daquele homem. A criança retornou para a casa da tia e acabou contando tudo para ela. Falou que aquele homem tocou com a boca as suas partes íntimas e depois foi apurado ainda que houve penetração. Em interrogatório no plantão policial, o suspeito negou o crime, mas o delegado resolveu indiciá-lo por estupro de vulnerável depois de ouvir as testemunhas do caso, principalmente a tia da vítima. De acordo com as investigações, esta não seria a primeira vez que a menina teria sido abusada. Nega os fatos, mas diante das provas colhidas, testemunhas, a gente verificou que há indícios e elementos de que os fatos teriam ocorrido, principalmente porque a vítima foi submetida a alguns exames, a vítima também comentou e também falou com a principal testemunha, que seria a tia. Material foi colhido e ele realmente, no dia e no horário dos fatos, ele ficou um momento sozinho com a vítima. Isso também é um elemento importante que nós consideramos aí para autuar em flagrante suspeito, e esses elementos apontando aí, diante do que foi colhido, das provas indiciárias, apontando aí todos os elementos para esse suspeito, e que de fato ele teria praticado aí esse crime contra uma vítima de 10 anos. E a situação de flagrância em razão da perseguição ininterrupta. Logo após ele ter praticado o crime, houve a perseguição ininterrupta até a efetiva detenção do suspeito. E o que a tia disse também em depoimento? Ela confirmou os fatos na íntegra, conversou bastante com a vítima e ela esclareceu detalhes sobre os fatos. Foi levantado se seria o primeiro abuso desse homem? Olha, em tese sim, com a vítima, mas ele teria, da mesma vítima, ele já teria abusado outras vezes. Pelo que a gente percebeu, a polícia tem o quê? Tem a versão da menina. A menina de 10 anos, né, Larissa? Isso, 10 anos. Então, 10 anos já é uma criança com certo discernimento, né? Você pode... não que nas demais você não deva acreditar, pelo contrário. Você tem que pegar todo e qualquer sinal que qualquer criança emita sendo vítima de violência, inclusive se ela falar diretamente. Lógico que não se deve confiar cegamente, se deve sempre checar os fatos, mas tudo gira em torno da fala da criança. Então você pega a fala da criança, que falou que foi abusada, daí você pergunta para ela, que horas que isso aconteceu? A hora X. Onde é que estava fulano, onde é que estava Beltrano? Estavam no mercado. Daí você chama fulano e Beltrano e pergunta, vocês estavam no mercado por quê? Ah, porque o fulano mandou a gente ir. Quem que é o fulano? Fulano seria o estuprador. Então, pera lá. E como é que aconteceu esse estupro? Ah, aconteceu assim, ele pegou a boca, colocou em tal lugar. Ele pegou tal coisa, colocou em tal lugar. Fez assim e fez assado. Quando a criança vai repassando detalhes muito meticulosos do que aconteceu e como aconteceu, vai convencendo a autoridade policial de que aquilo realmente, de fato, tenha acontecido, principalmente aí de 10 anos para baixo.
De 10 anos para cima, ela já pode querer começar a criar alguma coisa, mas de 10 anos para baixo, só traz detalhes realmente se de fato aconteceu. Né? Não em todos os casos, mas na maioria. Então, o delegado já vai pegando, opa, é detalhe demais para essa criança estar inventando. É muito detalhezinho para essa criança estar inventando. E outra coisa, um delegado desse está acostumado a conversar com os marmanjão, bom de conversa, bom de lábia, que tentam dar um nó na cabeça da polícia, inventando isso, inventando aquilo. Uma criança de 10 anos, ele faz entrar em contradição rapidinho se estiver mentindo. Então faz a pergunta certa aqui, faz outras, depois volta lá para a primeira, pede mais detalhes, faz outras, depois volta de novo para a primeira e vê se a história vai batendo. Então tudo gira em torno do depoimento da criança. E lógico, segundo o delegado, ele não falou quais, alguns exames que teriam sido feitos. Pressuponho que foi rápido demais para ser o exame conclusivo já do ML sobre penetração, estupro, presença lá dentro de algum sêmen ou algo assim, que vai corroborar para o inquérito policial. A grande verdade é que nos 2 últimos casos que nós noticiamos aqui de abuso sexual, a criança foi quem emitiu o alerta diretamente, não foi indireto, não foi comportamentalmente deixando o corpo falar ou deixando de maneira subliminar a entender que foi agredida sexualmente. Não, a criança foi diretamente e denunciou a agressão que sofreu. A única coisa boa que a gente tira disso tudo é isso. As crianças hoje, com 8, com 10 anos, não interessa, elas sabem o que elas acabaram de sofrer. Elas sabem que elas não deveriam ter passado por aquilo. Isso mostra uma evolução da nossa sociedade, uma evolução muito grande de quebrança de tabu, de não deixar de falar do assunto, né? Porque não se fala de sexo, é pecado falar de sexo, é pecado falar desse tipo de coisa. Não, é uma quebrança de tabu. Então, senhores agressores que têm como hábito, por doença, por desejo, por selvageria, seja lá o que você tem na tua cabeça para ter vontade de ter uma relação sexual com uma criança, eu não sei, sinceramente, eu acho que tem que ser estudado. Mas, assim, o que acontece com o cérebro, eu acho que tem que ser estudado. Mas, assim, saiba que as crianças hoje estão preparadas para te denunciar. E tomara que te denuncie, tá? Porque vocês vão enfrentar 2 tribunais. O Tribunal da Justiça normal, comum, e o Tribunal de Exceção das cadeias, da vingança, da selvageria. Vocês vão enfrentar 2 tribunais, porque bandido, nem bandido, melhor dizendo, gosta de estuprador. Para e pensa, se está com vontade, se age igual um animal que não tem cérebro, que não consegue ter a parte racional, que não consegue escolher o que quer e o que não quer, age só por instinto, então se sobrar um pouquinho de raciocínio, raciocine que o que você fizer com ela, com a criança, seja ela quem for, provavelmente vão fazer com você na cadeia.